Sou eu a errada por dizer ao filho do meu parceiro que não devo nada a ele? Estou namorando o Mark há 3 anos. Ele tem um filho de 19 anos, Ethan, e eu tenho uma filha de 15, Lily. Mark se mudou para a nossa casa há cerca de 1 ano. Ethan me culpa pelo divórcio dos pais, mesmo eles tendo se separado 1 ano antes de eu conhecer o Mark. Desde o início ele foi cruel, me insultou. Chegou até a vandalizar meu carro com os amigos há alguns anos. Absolutamente não. Ethan é velho demais para agir assim. Depois que Mark se mudou, o comportamento do Ethan piorou. Estive a ponto de terminar tudo, mas em vez disso, incentivei Mark a fazer uma viagem sozinho com Ethan para conversarem e estabelecerem limites. Quando voltaram, Ethan me disse calmamente: "Você não é da minha família, nunca será. Vou ser educado, mas não espere nada de mim." E então ele foi embora. Não, você não é a errada. No ano passado, Ethan já tinha 18 anos então. Mesmo assim, velho demais para se comportar daquele jeito. Velho demais. Ele olhou direto nos seus olhos e disse: "Não espere nada de mim, querida. Não vou me esforçar por você. Isso vale para os 2 lados. Não espere nada de mim. Converse com seu pai e garanta que ele pode cuidar de tudo que você precisar." Desde então, ele não teve nenhuma relação comigo nem com minha filha. Às vezes nos visita, mas não fala com nenhuma de nós duas. Agora estou planejando uma viagem para a Flórida com Mark, Lily e eu. Mark sugeriu convidar Ethan. Eu disse que ele seria muito bem-vindo, mas só se ele ou Mark pagassem a passagem. Ethan não trabalha, e Mark não tem condições de bancar. Quando Ethan soube disso, disse que eu é quem deveria pagar se quisesse consertar as coisas. "Ah, agora você sabe falar comigo? Porque quando você vem na minha maldita casa?" "Na minha casa. Porque lembra, seu pai se mudou para minha casa. Quando você entra na minha maldita casa, você não fala comigo. Mas agora que vamos viajar, de repente você achou as palavras, querido? Não espere nada de mim. Não, querida, você não é a errada. De forma alguma. Porque agora Ethan tem 19 anos. Ele te disse que se você quiser consertar as coisas, deve pagar por ele. Querida, não. As coisas não funcionam assim. Quer agir de certa forma? Então mantenha sua postura. Sustente essa mesma energia. Não, nem pensar. Não, você não é a errada. De forma alguma. Eu lembrei ao Ethan das próprias palavras dele do ano passado. E disse: "Não te devo nada. Você ou seu pai podem pagar se quiserem ir. Agora estão me chamando de rancorosa e dizendo que eu sou a adulta que deveria fazer um esforço. Mas eu sinto que o respeito é uma via de mão dupla. Então, eu sou a errada?" Não, querida, absolutamente você não é a errada. Mas o que eu quero comentar é sobre sua relação com o Mark. Esse homem é um lixo. Ele é terrível. Vocês estavam juntos há um bom tempo, mas só quando ele se mudou para sua casa depois que seu carro foi vandalizado pelo filho dele e os amigos. Depois que você quase terminou e sugeriu que ele levasse o filho para algum lugar para estabelecer limites. Ele estabeleceu limites? Por que tudo isso teve que acontecer antes que ele tomasse uma atitude com o filho? Isso mostra claramente que ele é capaz de fazê-lo. Mas por que você teve que pressioná-lo para que defendesse a parceira? Esse homem é um lixo. E agora, 1 ano depois, ele permite que o filho venha à sua casa. Lembre-se, ele se mudou para sua casa. Ele permite que o filho venha à sua casa e te desrespeite, porque não se pode permitir que alguém entre na minha casa e não fale comigo. Isso aqui não é permitido. É extremamente grosseiro. Eu não fui criada assim. Ele está permitindo que o filho venha à sua casa e não fale com você. E agora quer que você pague para que esse mesmo filho, que entra na sua casa com tamanha falta de respeito, viaje com vocês para a Flórida. E você é a rancorosa? E você é a adulta que deveria fazer um esforço, depois que aquele jovem de 18 anos veio até você, olhou na sua cara e disse para não esperar nada dele? Não. Agora você é rancorosa porque não espera nada? E também não está fazendo vontades, querida. Por que você está com esse homem? Agora eu quero saber o que o Mark fez para impor limites ao Ethan, porque parece que ele o subornou, e essa foi a única razão pela qual Ethan se comportou por um tempo. Porque, como eu disse, não consigo superar o fato de que você disse que ele vai à sua casa, mas não fala com você nem com sua maldita filha. Não, isso é um desrespeito absurdo. Você não vem na minha casa e me ignora. Parece que Ethan e Mark são farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Porque Ethan não vai consertar nada contigo. Se ele realmente quisesse, não viria exigir que você pague pela viagem. Não, querida. Você só serve quando é para conseguir algo de graça. E o pai dele já está ganhando uma viagem de graça, que pode ser facilmente cancelada se continuar falando desse jeito. Eu preciso que você me diga que não foi o Mark quem abriu a boca para dizer que você estava errada por não fazer um esforço. Eu preciso disso como preciso de ar. Que me diga que foi o Ethan quem disse isso, e que o Mark não teve a desfaçatez de repetir. Quando o Mark me olhou com aquela cara de seja razoável, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não foi raiva no início. Foi algo mais profundo.
Como se de repente eu percebesse que estava vivendo em uma névoa, esperando que o respeito viesse naturalmente, que a decência fosse algo garantido. Mas não, nem da parte do Ethan, nem da parte do pai dele. Sentei em frente a ele, olhei firme nos olhos dele e disse, com a maior calma do mundo: você está me pedindo para pagar a viagem de um garoto que entra na minha casa. Não me cumprimenta, não olha na minha cara, já me insultou, já destruiu meu carro, me culpou por algo que aconteceu antes mesmo de eu existir na vida de vocês. Viajar comigo? É isso mesmo que você está me pedindo, Mark? E ele, sem nenhum pingo de vergonha, me disse que era pelo bem da família. Família? Que família? Porque o que eu vejo é uma mulher, eu, fazendo malabarismo para manter a paz, criando a própria filha, abrindo sua casa e sendo tratada como uma intrusa. Eu lembrei palavra por palavra que aquela casa era minha, que ele não trouxe nada além de uma mala e um filho com problemas de atitude, que a Lily teve que ouvir aquele garoto chamá-la de bastardinha mimada só porque ela teve a audácia de lhe dar bom dia, que fui eu quem limpou a pichação do carro enquanto você, Mark, dizia que ele estava passando por muita coisa. E agora você me aparece dizendo que eu devo pagar para que ele aproveite sol e praia. Ele ficou em silêncio. Claro que ficou. Porque finalmente entendeu que aquela mulher calma com quem ele estava convivendo tinha chegado ao seu limite. Disse a ele que se quisesse ir para a Flórida com o filho, que fosse. Mas nem ele nem Ethan colocariam o pé nessa viagem se eu tivesse que pagar um centavo. E mais, que começasse a procurar outro lugar para morar. Porque na minha casa eu não permitiria mais que me faltassem com respeito, muito menos com o meu dinheiro e a minha paciência. Lily no corredor ouviu tudo. Não disse nada, mas vi nos olhos dela um brilho de alívio. Finalmente sua mãe estava levantando a voz por ambas. Ethan, claro, reagiu como sempre. Cochilique. Disse que eu era uma amarga, que estava arruinando a vida dele, que tudo estava bem até eu aparecer. Como é fácil culpar os outros, né? Como é conveniente esquecer que os pais dele já se odiavam muito antes de eu sequer saber que existiam. E o pior, Mark não o corrigiu. Não disse uma palavra. Ficou lá como uma estátua covarde, olhando pro chão. Foi ali que entendi que ele não apenas permitia os abusos, ele os alimentava com seu silêncio. Então fui eu quem colocou um ponto final. Disse tudo o que precisava dizer, sem gritar, sem chorar. Porque eu não ia me rebaixar ao nível de quem não entende o valor de uma mulher que abre as portas da vida com o coração na mão. Troquei as fechaduras uma semana depois. Cancelei a viagem para a Flórida e levei a Lily para um lugar ainda mais bonito, só nós duas. Caminhamos pela praia, rimos, tomamos sorvete e pela primeira vez em muito tempo, eu respirei sem me sentir invisível dentro da minha própria casa. Não sei o que Mark e o filho dele farão. E sinceramente não me importa. Se algum dia Ethan amadurecer o suficiente para entender o que é respeito, será problema dele. Eu não sou mãe dele, nem babá emocional, muito menos carteira de ninguém. E o Mark, bom, ele escolheu o silêncio. Que aprenda a viver com isso. Porque eu escolhi a minha paz. E essa, querido, não tem preço. Depois de cancelar a viagem e mandar Mark embora da minha casa, pensei, ingênua que fui, que ele ao menos teria a decência de sair com um mínimo de dignidade. Mas não. Saiu como chegou, covarde, em silêncio, com os olhos no chão e o filho atrás feito um cachorro mimado, me lançando um último olhar de desprezo. Como se eu fosse a culpada pelo pai ser um inútil emocional que nunca soube impor um limite a nada nem a ninguém. Os primeiros dias sem eles foram um presente. Finalmente a casa voltou a ter paz. Com uma denúncia formal por assédio e perseguição. E que eu não ia descansar até garantir que ele aprendesse, nem que fosse da pior maneira possível, que Lily não estava sozinha. Que agora ela tinha uma mãe que não iria mais aceitar silêncio como escudo, nem meias desculpas como reparo. O diretor mudou de tom na hora. Prometeu que tomaria providências imediatas, que os pais seriam chamados, ao que eu respondi com um sorriso seco. Boa sorte com isso. O pai dele não fala. Só respira fundo e espera que o problema se resolva sozinho. E saí de lá com a cabeça erguida, como sempre deveria ter saído de todas as situações em que me diminuíram para manter as aparências. Lily me esperava do lado de fora do colégio, sentada no banco de concreto, as mãos tremendo de nervoso. Quando me viu, tentou sorrir, mas os olhos ainda estavam marejados. Eu a abracei ali mesmo, no meio do pátio, como se o mundo fosse pequeno demais para conter meu instinto de protegê-la. Já tá resolvido, eu disse, acariciando seu cabelo. Se não estiver, eu resolvo de novo. Até não sobrar nada para ele se esconder. Nos dias seguintes, o nome de Ethan desapareceu. Nenhuma mensagem, nenhum comentário. O colégio se calou, e ele também. Alguns pais até vieram me agradecer, discretamente, por ter falado. Ao que parece, Lily não era a única vítima do mocinho incompreendido. Só era a primeira que tinha alguém do lado. Não fiquei feliz com a desgraça dele. Não sou como ele. Mas confesso que, no fundo, houve uma satisfação amarga em saber que a máscara dele estava finalmente rachando. Que a aura de vítima já não convencia mais ninguém. E que enquanto ele e o pai se enroscavam no próprio fracasso, eu e minha filha estávamos vivendo de verdade. Fizemos aquele novo passeio que planejei.
Fomos para um lugar que Lily sempre sonhou conhecer. Andamos de bicicleta à beira-mar, vimos o sol se pôr em silêncio, dividimos sobremesas e conversas profundas. Pela primeira vez, ela me contou que por meses teve medo de me perder, que achava que eu ia me render, me apagar, virar só mais uma mulher infeliz tentando agradar um homem que nunca mereceu metade do que recebeu. Mas você ficou, mãe, ela disse, segurando minha mão com força. Você ficou por mim, e agora eu sei que também posso ser forte assim. Olhei para ela e vi a mulher que ela vai ser. Não uma que aceita migalhas, mas uma que conhece o próprio valor antes mesmo de qualquer elogio. Uma que, quando alguém tentar apagá-la, saberá onde está o interruptor. E quanto a mim, eu estou bem. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou bem. Porque descobri que o silêncio dos que não fazem falta é música. Que o vazio deixado por quem nunca me valorizou pode, sim, ser preenchido com amor próprio, com liberdade, com presença real. E porque, no fim das contas, não é vingança o que nos liberta. É a paz. A paz de saber que eu não precisei me vingar. Só precisei fechar a porta. E joguei fora a chave. A imprensa onde fosse necessário. Estou farta, eu disse, de homens criando homens sem limites, e mais farta ainda dos que fingem não ver enquanto nós, mulheres, engolimos veneno em silêncio. Naquela noite, Lily me abraçou chorando. Por que continuam tentando nos machucar? Ela perguntou. E eu não soube o que responder. Porque no fundo nem eu mesma entendia como era possível que gente tão medíocre tivesse tanta energia para ferir e tão pouca para fazer autocrítica. E então aconteceu. Mark voltou a me escrever. Não diretamente, claro. Usou outro número. Disse que Ethan estava passando por um momento difícil, que sentia falta da estabilidade do lar, e que talvez pudéssemos conversar pelo bem de todos. Eu ri. Ri tão alto que Lily desceu as escadas para ver o que estava acontecendo. Mostrei a mensagem. Ela leu e me olhou em silêncio, esperando minha reação. E eu disse, esse é o momento em que a gente aprende a fechar uma porta e deixá-la fechada, mesmo que quem bata seja alguém que um dia amamos. E foi isso que eu fiz. Bloqueei o número. De novo. Mas o cúmulo foi uma semana depois, quando recebi notificações das redes sociais. Ethan, com toda a sua maturidade, havia postado indiretas. Capturas de viagens, comentários como alguns preferem pagar pelos próprios destinos em vez de esperar que a vida seja dada de presente, e uma foto editada de uma praia, como se estivesse na Flórida. Ridículo, triste, infantil. Decidi responder da única forma que eu sei que realmente machuca, com silêncio e sucesso. Reservei uma nova viagem, dessa vez para fora do país. Só eu e Lily. Fomos para um lugar onde ninguém nos conhecia, onde ninguém nos fazia sentir como intrusas dentro da nossa própria história. Caminhamos por feiras de artesanato, comemos coisas estranhas, tiramos fotos feias e lindas ao mesmo tempo. E toda noite, antes de dormir, eu me repetia, você fez o certo. Não sei o que será deles. De Mark e de Ethan, dessa corrente infinita de desculpas. Mas sei de uma coisa, não quero mais homens quebrados que se recusam a se reconstruir. Não quero criar ninguém que já teve uma vida inteira para aprender o básico sobre respeito. E principalmente nunca mais vou permitir que o preço de ter uma família seja me perder de mim mesma. Eu não nasci para ser salva-vidas emocional de ninguém. Não nasci para engolir ofensas embrulhadas em boas intenções. E muito menos nasci para ouvir sermões de dois homens incapazes de segurar um grama de responsabilidade, dizendo como eu devo me sentir ou me comportar. A minha paz não é negociável. E se isso me faz a vilã da história deles, então que escrevam a tragédia completa. Porque dessa vez eles não saem como vítimas. Não enquanto eu tiver voz, memória e dignidade. Algumas semanas depois da viagem com Lily, já de volta em casa, acordei numa segunda-feira com uma notificação que me gelou o sangue. Uma amiga tinha me marcado numa publicação no Facebook. Era uma foto de Ethan, sentado num banco, com cara de mártir, acompanhada de um texto longo onde dizia que algumas mulheres destroem famílias por orgulho e que só queria um pouco de carinho, não ser substituído. Ele não mencionava meu nome, claro, mas todo mundo que o conhecia sabia exatamente de quem ele estava falando. Dizia que eu o deixei de fora da viagem por rancor e que o tratei como lixo quando só precisava de amor. Amor? O mesmo amor que se recusava a dizer boa tarde na casa onde lhe foi dado teto e comida? O mesmo amor que pichou meu carro com seus amiguinhos covardes porque não suportava o fato de que o pai já não era mais servo exclusivo dos seus caprichos? O mesmo amor que cuspia silêncio toda vez que minha filha passava por ele no corredor? Entrei no perfil dele e comecei a ler os comentários. Gente concordando. Mulheres a mulheres, dizendo que existem muitas madrastas tóxicas que tratam mal os filhos do marido só por existirem. Meu estômago virou. Porque os anos da minha vida foram resumidos num conto barato contado por um garoto com complexo de vítima profissional. Naquele dia, não trabalhei. Cancelei tudo. Fechei o notebook, desliguei o celular e sentei no sofá para encarar a parede. Para pensar. Para engolir veneno. Não pela dor. Essa eu já tinha superado. Era raiva. Era nojo. Era indignação.
Porque mesmo depois de tê-los tirado da minha vida, mesmo depois de proteger minha filha, eles ainda continuavam cuspindo para trás. Como se a culpa fosse minha por ter imposto limites. E então me lembrei de cada cena, cada vez que Ita me tratou como se eu fosse invisível. Cada vez que Mark, esse homem de papelão, me dizia dá um tempo em vez de dizer ao filho, pede desculpas. Cada vez que eu acabava chorando no banheiro para que minha filha não me visse desmoronar. Cada vez que eu me convencia de que precisava aguentar porque não era fácil para ele. Não, não era fácil. E para mim era? E para Lily? Nós, as receptoras do desprezo, as que precisavam pisar em ovos dentro da própria casa, não tínhamos o direito de reclamar, né? Porque o pobre menino está sofrendo. Porque o homem está entre dois fogos. Mentira. Ele estava entre o conforto e o dever, e escolheu o conforto. Naquela mesma tarde fui eu quem publicou algo. Não uma indireta. Não um desabafo. Uma declaração. Com educação, mas com firmeza. Contei tudo. Sem nomes, mas com fatos. Contei sobre o carro pichado, os insultos, os silêncios que machucam, o desinteresse. Contei como é viver com dois homens que esperam que uma mulher faça todo o trabalho emocional enquanto eles se instalam na posição de mártires incompreendidos. E terminei com uma frase que escrevi com os dedos tremendo, mas com a voz mais firme do que nunca. Não me arrependo de ter tirado essa gente da minha vida. Me arrependo de não ter feito isso antes. As mulheres não nasceram para redimir ninguém. Nascemos para viver em paz. Essa publicação explodiu. Comentários de apoio, mensagens privadas de mulheres que me disseram obrigada, me senti tão representada. E claro, também vieram as críticas. Que eu fui dura. Que não tive compaixão. Que esse menino só era um adolescente confuso. Confuso com 19 anos? Confuso ao lançar ódio e esperar amor de volta? Mark, claro, tentou me ligar. Não atendi. Depois me mandou um e-mail enorme dizendo que eu exagerei, que expus demais. Respondi com uma única frase, o que se cala se repete. E eu não pretendo repetir nem um dia daquele pesadelo. Desde então não ouvi mais nada deles. Sei por conhecidos que Mark ainda está sem trabalho fixo e que Ethan anda procurando seu rumo. Espero que encontrem. Mas bem longe de mim. Lily agora dorme tranquila. Eu também. A casa está em paz. E eu, finalmente, voltei a ser dona dos meus dias, das minhas decisões e dos meus limites. Porque quando uma mulher diz nunca mais, o universo inteiro deveria tremer. Porque não há fúria mais justa do que a de quem amou, suportou, e ainda assim foi traída. E se isso me faz a vilã da história deles, que imprimam em letras grandes. Mas que também fique claro, a vilã foi a única que teve coragem de dar fim ao inferno onde todos fingiam viver em paz. Uma manhã, semanas depois de tê-lo bloqueado de tudo, recebi uma carta. Sim, uma carta física como se estivéssemos nos anos 90 e não no século 21. Remetente, Ethan. Só de ver, já travei o maxilar. Hesitei em abrir. Pensei se fazia sentido revirar a merda que eu tinha enterrado com tanto esforço. Mas abri. Porque me conheço. Porque se não abrisse, ia ficar com a dúvida. Então abri com o estômago embrulhado e a paciência em frangalhos. Era uma pérola. 4 páginas de manipulação passivo-agressiva disfarçada de reflexão. Dizia que tinha pensado muito, e que percebeu que talvez tivesse sido duro comigo, mas que eu também fui muito fria. Que nunca dei a ele uma chance real, que minha filha o fazia se sentir deslocado ele. Ele que a tratava como se não existisse, e que esperava que algum dia eu pudesse perdoá-lo, não por ele, mas por mim mesma, para que eu pudesse me curar. Para eu me curar. Depois de tudo que nos fez passar. Depois de anos de zombarias, desprezo, olhares desafiadores, depois de atravessar a casa feito um fantasma vingativo, de me fazer sentir uma estranha no meu próprio lar, o menino mimado de quase 20 anos me escreve dizendo que eu deveria perdoá-lo para que eu pudesse me curar. Como se o perdão fosse uma obrigação moral para com quem me esmagou. Amassei em pedacinhos. Nem terminei de ler. Foi direto pro lixo. Porque há pedidos de desculpas que não valem nada quando não vêm acompanhados de mudança. E há pessoas que não querem mudar. Só querem que você esqueça o que fizeram para continuar confortáveis. Naquela mesma noite, me sentei com Lily e contei sobre a carta. Ela me olhou séria e disse, se você perdoar, mãe, eu vou entender, mas eu não quero nunca mais ver ele. Contra a parede, seu filho insultava minha filha. Me tratava como uma intrusa dentro da minha própria cozinha. Pichou meu carro. E mesmo assim o Mark teve a cara de pau de se pintar como vítima. O sangue me ferveu. O covarde, incapaz de ter uma conversa difícil com o próprio filho, agora andava por aí se fazendo de mártir, vendendo uma história distorcida onde ele, coitadinho, foi expulso à força. Foi aí que eu entendi que não bastava tê-los tirado da minha casa. Eu também precisava tirá-los da minha história. Voltei para a terapia. Retomei meus projetos. Reorganizei minha vida. Mas dessa vez, de outro lugar. Já não era a mulher que tenta fazer tudo dar certo. Era a mulher que finalmente entendeu que não é obrigada a oferecer lar a tudo que chega quebrado. E a cada passo que dou me sinto mais forte. Fui amar para eles. Perfeito. Que gritem. Que chorem.
Que escrevam capítulos inteiros sobre a minha frieza, minha dureza, minha decisão. Mas que também saibam que se fui dura, foi porque antes me rasgaram com a brandura. Que se fui fria foi porque antes me queimaram inteira. Que se fui implacável foi porque já não restava compaixão por quem nunca teve nenhuma comigo. E se um dia eu cruzar com Ethan na rua, porque o mundo é pequeno e a vida adora ironias, minha mão não vai tremer. Não vou desviar o olhar. Vou encará-lo como se encara um erro do qual se aprendeu tudo. Porque nunca mais nesta vida vou me calar para que outros se sintam confortáveis enquanto me esmagam. Eu não sou a redenção dele. Eu sou a consequência. Recentemente, enquanto tomava um café numa padaria do bairro, eu vi o Mark, sozinho, cabeça baixa, mais magro, mais velho, mas não pelos anos, pela covardia acumulada. Me viu, quis cumprimentar, fez aquele gesto bobo com a mão como quem não sabe se pede desculpas ou permissão. Eu o ignorei, porque há cumprimentos que não merecem resposta. Porque depois de tudo que vivi, o mínimo que eu me devo é o silêncio para quem nunca me defendeu. Não sei o que ele esperava. Que eu sorrisse. Que me sentasse para conversar como se não tivesse sido ele quem permitiu que o filho me transformasse numa inimiga dentro da minha própria casa. Como é fácil esquecer o dano quando não é você quem o carrega. Como é confortável fingir que tudo pode ser resolvido com um gesto simpático, quando foi você quem deixou o veneno infiltrar em cada canto da casa. Ethan continua o mesmo, segundo uma ex-vizinha me contou. Não trabalha, não estuda, passa os dias postando frases de autoajuda e fotos com filtro, vendendo uma versão de si mesmo que nem ele acredita. Uma pérola, como sempre. Mas agora sem teto alheio, sem ninguém que sirva janta pronta ou tolere os surtos dele. Parece que até a avó se cansou. Que surpresa! Às vezes me pergunto se Mark tem consciência do tipo de homem que ajudou a criar. Um que exige respeito sem dar. Um que fala de traição sem nunca ter sido leal nem com quem o tratou com carinho. Um que acha que um pedido de desculpas apaga tudo, enquanto continua espalhando culpa como se fosse água benta. Imagino ele revisando suas decisões, justificando cada covardia com frases como não queria conflito ou não foi tão grave. Mas foi grave. Foi grave ele ter permitido que o filho me tratasse como uma intrusa. Foi grave ele ter sentado à mesa enquanto eu engolia lágrimas junto com o jantar. Foi grave ele nunca, nem uma única vez, ter olhado para Ethan e dito, aqui se respeita. O grave não foi a briga. O grave foi o silêncio. O silêncio constante. Cúmplice. Repulsivo. E sabem o que é pior? Que na cabeça dele provavelmente ainda acredita que tentou. Que foi um mediador. Um pai preso entre dois mundos. Não, Mark. Você não foi pego de surpresa. Você foi cômodo. Escolheu olhar para o outro lado porque enfrentar seu filho parecia mais desconfortável do que nos ver sofrer. Porque impor limites te dava medo. Porque me defender exigia coragem. E você, querido, nunca teve. Hoje Lily está mais forte. Mais firme. Às vezes conversamos sobre tudo o que vivemos, e ela me diz que aprendeu algo valioso, que amor sem limites não é amor, é abandono com laço. E eu, embora meu coração se parta por saber que ela precisou aprender isso tão jovem, me sinto orgulhosa. Porque enquanto eles desmoronam em seus discursos vazios, nós reconstruímos uma vida sem precisar justificar nossa dignidade. E não, eu não estou com raiva do que aconteceu. Estou com raiva de tudo que permiti que acontecesse. De cada vez que minimizei. De cada vez que disse a Lily ele vai mudar, quando, no fundo, eu já sabia que não ia. Estou com raiva por ter acreditado na história de que os meninos passam por fases, enquanto nós passávamos pelo inferno. Não há mais espaço para isso. Sem mais desculpas. Sem mais justificativas. Sem mais abrir a porta para quem chega com os pés sujos de lama e a boca cheia de desculpas. Da próxima vez que alguém me disser que sou muito dura, vou responder, sim, eu sou dura. Virei pedra depois de tanto caminhar descalça sobre cacos de vidro que outros jogaram no caminho sem olhar para trás. E se algum dia Ethan quiser fechar ciclos, que feche sozinho. Que fale com o terapeuta. Que escreva cartas e as queime. Que grite para o céu se quiser. Mas longe de mim. Longe da minha filha. Longe da paz que tanto nos custou recuperar. Porque se aprendi algo com tudo isso, é que perdoar nem sempre significa permitir. E que fechar portas não te torna cruel. Te torna livre. E eu escolhi a liberdade, mesmo que isso signifique ser a bruxa nas histórias dos covardes. E agora que tudo está dito, agora que os restos daquela relação podre não sujam mais os meus dias nem a minha consciência, posso olhar para trás com a certeza de que não me faltou nada para dizer, mas sim me sobrou dignidade, algo que eles nunca souberam merecer. Porque isso é o que dói no início, perceber que você entregou respeito, cuidado e empatia para pessoas que receberam tudo isso como se fosse direito e não privilégio. Já fechei muitas portas na vida. Algumas com tristeza, outras com alívio. Mas essa eu fechei com raiva. Com a fúria acumulada de anos engolindo silêncio, de suportar desprezo disfarçado de juventude e covardia travestida de neutralidade. E que ironia, me chamaram de cruel por pôr fim ao abuso.
Me chamaram de rancorosa por não pagar férias para quem me cuspia ódio do alto da escada da minha casa. Me chamaram de má por dizer basta. Mas ninguém perguntou quantas vezes chorei em silêncio enquanto eles viviam confortáveis sob meu teto. Ninguém se questionou como Lily cresceu aprendendo a desviar olhares, a se tornar invisível dentro do próprio lar para não incomodar o menino homem que confundia território com poder. Ninguém defendeu a mulher que deu tudo, casa, tempo, esforço, e foi tratada como um acessório descartável em uma história que não era sua. E agora aparecem, de vez em quando, tentando retomar contato, com aquela atitude típica de o tempo passou, deixa isso pra lá. Mas não, eu não vou deixar isso pra lá como se tivesse sido só uma discussão de casal, porque não foi uma discussão. Foi uma guerra silenciosa travada em cada canto da minha casa, onde nós, minha filha e eu, fomos as únicas feridas, as únicas que sangraram enquanto eles lavavam as mãos. Hoje não restam vestígios deles na minha vida. Não há fotos, não há roupas esquecidas, não há objetos que me lembrem da passagem deles. Renovei cada espaço da casa, pintei paredes, comprei móveis novos, troquei até os lençóis. Porque sim, eu precisava apagar qualquer rastro da presença deles. Não por fraqueza, mas por justiça. Porque essa casa merecia voltar a ser lar, não campo de batalha. E minha filha floresceu. Não porque eles se foram, mas porque eu fiquei. Porque permaneci firme. Porque pela primeira vez, me escolhi sem culpa. E cada vez que a escuto dar uma gargalhada sem olhar por cima do ombro, cada vez que a vejo dormir tranquila, sem sobressaltos, sem aquela tensão pairando no ar, eu sei que valeu a pena. Que tudo que me chamaram por romper com essa estrutura doentia foi, na verdade, o preço justo da liberdade. Então sim, eu fui a má. Fui a bruxa. Fui a implacável. E seria de novo 1000 vezes se isso significar proteger a minha paz e a da minha filha. Não tenho intenção de reconciliações vazias. Não quero café com conversas pendentes. Não desejo esclarecimentos. Porque o encerramento já foi feito. Por mim. Sem aplausos. Sem testemunhas. Sem finais felizes de cinema. Apenas com a verdade nas mãos e a cabeça erguida. Porque se aprendi algo com tudo isso é que quem não te respeita quando você está dando o seu melhor, também não merece uma segunda versão sua mais forte e mais lúcida, mais desperta. E se algum dia a consciência pesar para eles, que carreguem esse peso como nós carregamos o desprezo, que mastiguem como nós engolimos a injustiça, que vivam com a história distorcida deles. Porque a nossa, a verdadeira, já está escrita, e eles não precisam fazer parte do final. Porque o final, quem assina sou eu, com raiva, com fogo, e com a certeza de que nunca mais cruzarão esta porta.